E durante palestra em São Paulo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mostrou que o governo e o mercado não estão em sintonia. A reportagem é do Anthony Wells. A economia chinesa continua crescendo, mas atravessa um momento de crescimento mais desacelerado. Diante desse cenário, o governo chinês cortou a taxa de juros e injetou 74,5 bilhões de yuans, o equivalente a 10,6 bilhões de dólares, no sistema financeiro, com o objetivo de impulsionar a economia. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em uma palestra de uma empresa de gestão de recursos realizada em São Paulo, reconheceu que esse crescimento mais lento pode afetar de forma negativa os preços de commodities e as economias emergentes, como a brasileira. A gente vê que a China passou, né, de um modelo onde você tinha um consumo interno muito forte para um modelo exportador. Quando a gente olha a parte de exportação de carros, e basta olhar aqui fora do prédio, a gente vai ver carros chineses, né, por todo o canto, uma exportação muito baseada em carros, a parte de eletrificação muito grande também, com painéis solares, com tudo, semicondutores. E aí, quando a gente olha aqui, a gente vê, mas o mundo reagiu a isso. Na palestra ministrada por ele, o presidente da autoridade monetária também falou sobre a taxa de juro, que recentemente subiu para 10,75%. Ele argumentou que para o Brasil ter juros mais baixos, o país precisa primeiro estabilizar a dívida pública, algo que está distante das expectativas do mercado. Em todos os momentos na história recente brasileira, você ser capaz de cair os juros e conviver com juros mais baixos está associado a um choque positivo no fiscal. Não existe harmonia monetária sem ter harmonia fiscal. A gente vê que a gente tem dificuldade hoje de ter, né, algum tipo de cenário onde a dívida vai convergir, né? Então, em grande parte dos cenários, a dívida continua subindo, né? E a gente tem uma diferença muito grande entre o que o governo tem de meta de primário e o que o mercado acha que vai ser o primário executado. O presidente também falou sobre a projeção de crescimento do PIB, que foi revista de 2,3% para 3,2% de acordo com o último relatório do Banco Central, citando o bom momento do mercado de trabalho, que por um lado estimula o consumo de serviços, mas por outro pode gerar pressão inflacionária mais para frente. Fizemos uma revisão olhando por dentro, teve uma grande surpresa no segundo trimestre. O terceiro trimestre deve cair um pouquinho, tem um efeito estatístico, também tem um efeito da agricultura, mas de uma forma geral, o crescimento surpreendendo para cima já há bastante tempo, vários trimestres consecutivos. Eu acho que em parte tem um tema que o crescimento estrutural é um pouco melhor, em parte pelas reformas que foram feitas. A gente está agora com uma previsão um pouco acima do Focus, que é de 3,2, o Focus está com 3. A gente vê que essa última parte da surpresa ela foi mais disseminada, inclusive com formação bruta de capital também surpreendendo para cima. Ainda sobre a inflação, Campos Neto defende que os dados, de uma forma geral, são bons, mas explica que o Banco Central vai monitorar como a seca e os incêndios no país podem afetar os preços da energia e dos alimentos no futuro. Agora 7 horas e 23 minutos. Repita. 7h23. Vamos conversar com os nossos comentaristas que estão conosco hoje aqui, Acácio Miranda e Diogo da Luz. Sejam muito bem-vindos, que bom recebê-los, compartilhar esse espaço com vocês. Ô Acácio, eu quero saber de você de que maneira que os resultados positivos que aparecem hoje em relação ao desemprego e outros dados da economia podem ser abalados por uma possível falta de interesse ou até de tentativa suficiente do governo federal em equilibrar as contas. Bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia, Diogo. Bom dia, Soraya. E um bom dia especial à nossa audiência. Evandro, das ponderações do presidente do Banco Central, é importante a gente levar em consideração dois aspectos. Primeiro, bem mencionado por você, nós temos dados positivos hoje, especialmente relacionados à abertura de novos postos de trabalho. E isso acaba empurrando, de uma forma ou de outra, o consumo e, consequentemente, pode reverberar um aumento na inflação. E quando nós olhamos para esse aumento na inflação, vem o segundo aspecto, que é o fato do governo, neste momento, apesar dos dados econômicos positivos, não olhar para a balança fiscal. O governo tem gastado mais do que deveria. E isso também é um fator que motiva a
inflação. Por isso que nós temos dados positivos na economia, porém, esses dois aspectos têm contribuído para o aumento da inflação e a população como um todo acaba não sentindo as consequências dos aspectos positivos econômicos. Tivesse o governo neste momento um pouquinho mais de cautela com o teto fiscal, as consequências econômicas para a população seriam melhores e, obviamente, a avaliação do governo estaria num melhor momento. Agora, Diogo da Luz, eu quero conversar um pouco contigo também sobre outro impacto que pode ser provocado pelas queimadas. A Confederação Nacional da Agricultura fez um levantamento inédito agora, nesta semana, mostrando que esse impacto até agora no país pode ultrapassar 14 bilhões de reais. O estado de São Paulo é o mais atingido, com estimativa de prejuízos para os produtores rurais de 2,8 bilhões. Em conversa com o diretor técnico da Confederação Nacional da Agricultura, ele ainda não estima um prejuízo em relação à inflação ou uma consequência para a inflação, mas sim para o produto interno bruto. De que maneira que o governo federal precisa olhar para essas questões também, tanto aos estragos relacionados à chuva no Rio Grande do Sul, mas agora às queimadas em boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste, para também precisar a maneira como ele vai se organizar com o próprio orçamento e com as contas futuras. Bem-vindo. Bom dia, Evandro, Soraya, Cássio e todos que nos acompanham. Pois é, o governo precisa olhar com atenção para isso, mas principalmente ele precisa olhar para as próprias contas públicas. Todo governo precisa trabalhar com uma certa folga para ter já no seu orçamento margens para casos emergenciais que todos os anos acontecem em maior ou menor intensidade. Eu imagino o quanto quem nos assiste fica com dificuldade de entender essa visão que o mercado tem negativa do Brasil quando fala, mas a inflação está indo bem, o desemprego está baixo como não se via há 15 anos. As coisas parecem que estão caminhando, os preços estão relativamente estáveis. E por que o mercado nos vê com essa má vontade? É que o mercado olha sempre para frente e ele preza demais justamente quando as contas públicas estão em ordem. E, embora olhando para trás as contas não estejam tão mal, os sinais que o governo dá são sempre de que vai avançar além do que é permitido, vai gastar mais do que arrecada. Isso assusta muito o mercado, especialmente quando ele vê que existem situações emergenciais e que o governo não está nada preparado para enfrentá-las. O conjunto disso é uma má vontade do mercado, com toda a compreensão, sem dúvida alguma.